Boa noite, turma. Bem-vindos aí, mais uma aula da disciplina Mobilização Pública e Direitos Animais. E, conforme prometido, nessa noite a gente está aqui recebendo a presença do professor Ricardo Neder, que ele é professor da UNB, no campi de Planaltina, é coordenador do NEP-CTS, que é o Núcleo de Política, Ciência e Tecnologia e Sociedade, do CEAM, aqui da Universidade de Brasília. E hoje, nessa aula da disciplina que a gente combinou de falar sobre direitos animais e lutas ambientais, ele vai trazer um debate muito interessante para a gente. Ele traz aqui elementos para diagnóstico dos complexos industriais e movimentos sociais contemporâneos para fortalecimento da filosofia de ação pós-especista dos direitos animais. Então, professor Neder, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o convite, né, para debater esse tema tão interessante aqui na turma. Tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todas e a todos. Então... Diga. Desculpa, professor. Nessa disciplina, a gente criou um hábito, a gente sempre começa à noite exibindo um vídeo, um pequeno trecho de alguma coisa assim, que seja motivacional, assim, o estopim do debate, tá? Então, eu separei um vídeo aqui que diz respeito à aula de hoje, 4 minutinhos de vídeo, eu vou exibir e já te passo a palavra para você também puxar esse debate à luz desse vídeo que a gente vai assistir juntos, tá bom, gente? Deixa eu só localizar aqui, pronto, achei. A influência das agressões ambientais ao clima, todo mundo conhece e percebe. Na previsão do tempo, quase todo dia, a gente enxerga esse efeito. Mas os cientistas do mundo todo têm alertado também para a necessidade da preservação do meio ambiente como uma forma de evitar novas pandemias. O aquecimento global, as mudanças do clima são as ameaças mais temidas e discutidas no mundo, mas os riscos podem ir muito além. Cientistas alertam que a destruição do meio ambiente de hoje pode ser a nova doença, a pandemia de amanhã. A saúde da população humana, a saúde animal e a saúde do ecossistema, eles estão interligados. Então, com o desequilíbrio do ecossistema, você cria essas oportunidades, né, de transmissão, e assim você tem um aumento, né, de chance de exposição humana a esses agentes. É o processo que os pesquisadores chamam de transbordamento. Ele acontece quando vírus, bactérias e outros micro-organismos passam de um hospedeiro para outro. Pode ser de uma espécie animal para outra ou dos bichos para os seres humanos. Doenças que surgem assim são conhecidas como zoonoses. É o caso da AIDS, da Zika, do Ebola e muito provavelmente da Covid-19, segundo análises da Organização Mundial da Saúde. A maior parte das doenças humanas, 60%, né, são zoonoses, né? E dessas doenças emergentes, 75%, ou seja, 3/4 das doenças emergentes são zoonoses. Esse mês, a OMS pediu ao mundo que suspenda a venda de animais silvestres vivos nos mercados. Pesquisadores afirmam que ações como desmatamento, falhas no manejo de criações, tráfico de animais e aproximação sem cuidados com a vida selvagem aumentam o risco de novas doenças. Quando o homem devasta, extingue ou maltrata, os vírus e bactérias que viviam em equilíbrio procuram novos hospedeiros. Esse mapa, feito pela revista Nature, colore o Brasil como o país de maior concentração desses vírus, chamados de zoonóticos. É um outro lado da nossa riqueza em biodiversidade. O Brasil, ele ocupa uma posição no globo de alta biodiversidade, né? Não só biodiversidade para plantas, para animais, mas também para vírus e bactérias. Preservar, estudar e fazer vigilância são medidas importantes não só para o Brasil. A pandemia da Covid-19 mostrou que o que acontece num lugar distante pode rapidamente se transformar numa crise sanitária e econômica global.
A que vivemos agora está mexendo com a rotina e as pesquisas de quem há muito tempo já se dedicava a investigar as possibilidades de novas doenças. Aqui nesse laboratório da Universidade de São Paulo, o objetivo é somar esforços para evitar ou minimizar o perigo. Os estudos começam em campo. Esses vídeos feitos pelos pesquisadores mostram a captura para exames de pássaros migratórios e outras aves. Mas há 6 meses, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Unicamp, os estudos incluíram também morcegos. Assim como outros mamíferos, eles são fundamentais para o equilíbrio ecológico, mas contêm muitos vírus da família corona. Essa procura de reservatórios, né, é que faz com que a gente consiga ir se preparando para uma nova epidemia. A gente consegue ver aonde esses vírus estão. Se a gente faz uma vacina, né, a gente consegue imunizar a população da região para que esse vírus não se espalhe. Isso foi feito com a influenza das aves na China. Aumentar essa capacidade de detecção e prevenção de novas doenças usando a ciência e a proteção do meio ambiente são princípios da chamada saúde única ou uma saúde, conceito preconizado pela OMS e que a epidemiologista Maria Cristina Schneider ajudou a definir. Nós, pessoas, compartilhamos um ambiente com os animais e precisamos preservar esses ambientes, né, deixando que os vírus que estão em animais silvestres fiquem em animais silvestres, que não sejam transmitidos para pessoas. O conceito de uma saúde é exatamente isso, a busca de uma melhor saúde para as pessoas, para os animais e preservando o ambiente. Muito bem. Voltou aqui para a tela da sala, gente? Já saiu de lá, né? Sim, voltou. Então tá jóia. Então, passado aí o nosso vídeo inicial, eu já dou a palavra para o professor Ricardo Neder. Obrigada, professor. E conta para a gente, né? Direitos animais, lutas ambientais. O que a gente pode falar disso? O que diz aí a respeito desses desafios que a gente tem enfrentado nesse quase 1 ano e meio já de pandemia? Bom, eu falo com vocês na posição de um pesquisador da área de políticas de ciência e tecnologia, que estão me ouvindo bem? Perfeito. Uma área que é chamada de estudos CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Essa área é uma área já bem madura, começou nos principais centros universitários mundiais nos anos 80 e gerou núcleos regionais na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na Ásia e também na África. Nossa tarefa é ser um pouco advogado do diabo. E sempre atrás de 2 desafios que nos assolam. Um é superar a ideia de que a ciência e a tecnologia são neutras. São neutras. Neutralidade da ciência. O outro tormento que nos assola é acreditar que a tecnologia é uma determinação gerada por escolhas restritas de poucos atores, de poucas mentes privilegiadas, sejam elas as corporações, sejam elas os grandes laboratórios mundiais.
e com isso difundem o mito do determinismo tecnológico. Então, nessas sociedades em que as ciências e as tecnologias se tornaram a forma dominante de exploração econômica e produtiva, né, das fontes animais e vegetais, minerais e aquáticas, existem práticas, representações, normas, valores que constituem estereótipos sobre a superioridade da espécie humana em relação a outras espécies animais. Essa crença na superioridade da espécie humana, ela tem por base 3 tipos de ideologia. Têm sido chamadas justamente especistas. O movimento anti-especista é muito antigo, data também dos anos 80, da contracultura nos anos 60 para 70, e aí na internet vocês podem encontrar vasto material, inclusive blogs e páginas anti-especistas que vêm trabalhando essas 3 formas de ideologia especista. Uma é das ideologias racistas e sexistas. Quem fala em especismo também fala em racismo e sexismo. Segunda é as ideologias do tipo superioridade cultural da espécie dos animais humanos sobre os demais animais. Portanto, isto autoriza aos humanos, aos animais humanos, fazer a predação, a caça e o consumo dos demais animais. E terceiro, as ideologias do tipo que desconhecem toda e qualquer possibilidade de haver direitos entre seres naturais não humanos. É óbvio que uma das conclusões que nós podemos tirar dessa perspectiva crítica sobre o especismo é que a ciência e a tecnologia elas se tornam também vilãs, parte da conspiração ou das ideologias que elaboram a produção, o extermínio ou a criação industrial de animais, visando transformar isso num negócio como qualquer outro. Então, aqui nós entramos no que eu chamo o núcleo da pesquisa que eu estou conduzindo, que é justamente perguntar qual a origem do Covid-19. Essa pergunta, ela não cala. Muitos de nós gostaríamos de ter uma noção da complexidade que envolve a geração desse vírus, ou dessa família de vírus, né? Então, nessa pesquisa que eu tenho conduzido com um colega da área de engenharia agronômica e do Rio Grande do Sul, nós temos explorado, sobretudo, um método que é muito parecido com o método utilizado nas investigações sobre
crimes que envolvem grandes somas de dinheiro que vão desaparecendo ao longo de um caminho, seja ele de política pública, seja ele dentro da empresa privada, seja ele dentro das corporações, e que é um método de buscar onde estão os interesses econômicos decisivos que agiram no sentido de nos permitir fazer começar a estabelecer um mapa dessa resposta, né, da origem do vírus, dessa família de vírus. Bom, como vocês viram na mini reportagem que a Vanessa Negrini teve a sensibilidade de selecionar e tematizar perfeitamente nossa fala hoje, nosso diálogo com vocês, porque realmente é o X da questão. Esse tipo de abordagem não aparece no dia a dia, dificilmente a gente vai assistir mais desses vídeos, mais desse tipo de reportagem. Nós temos que nos cuidar para disseminar mais essa visão. A visão é a seguinte: quando para traçar a origem do dinheiro envolvido nos interesses da pandemia, nós buscamos uma pergunta indireta. Por que são necessárias patentes de vacinas para o vírus, para combater a pandemia? Porque existe um setor mundial, presente no Brasil de forma tão avassaladora quanto na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, chamado Big Pharma, as grandes farmacêuticas, que são a Merck, Glaxo, AstraZeneca, Bayer, Gilead e outras, Pfizer, né? Johnson & Johnson, são 8 ou 9 irmãs. E essa Big Pharma armou praticamente todo o cenário geopolítico com os governos europeus e estadunidenses para definir que a prioridade absoluta da vacinação pelos estados seria feita com base em insumos e vacinas produzidas por elas. É óbvio que, com exceção a maioria dos países envolvidos nesse continente, inclusive na América Latina, o grau de transparência desses contratos é praticamente zero. Ninguém tem acesso. A transparência existe na Suíça e no Japão. O resto dos países não tem nenhuma transparência. É absolutamente segredo de Estado, político, o grupo local, os grupos políticos locais controlam isso tremendamente. Então, a busca de responder a essa pergunta mais simples, né? A quem interessa as patentes contra a pandemia, nós nos
indagar a quem interessa, né, a pouca visibilidade desses contratos e também a pouca visibilidade do debate sobre a origem do vírus. Então, tudo parece normal questionar a transparência dos contratos de patentes, mas como se isso fosse a barreira de transparência exigida num regime democrático. Mas, e de fato, é importante fazer esse questionamento. Porém, não parece um pouco suspeito que justamente as questões relacionadas à origem da pandemia sejam deixadas para pequenas reportagens que alertam aquilo que já sabíamos desde o início da Rio 92, da ECO, da Rio 72. Rio mais 20. Todos nós sabíamos e tínhamos como certo que a crise climática associada a transformações do habitat e ao agravamento das condições de trânsito dos patógenos. Ora, então, fazendo um esforço um pouco mais sistemático, você pode fazer a roteirização, um roteiro básico de por onde anda as ações que envolvem justamente grandes complexos científicos e tecnológicos que são aplicados, são mobilizados para as indústrias envolvidas. A principal delas, indústrias da carne, as indústrias que mobilizam grandes cadeias produtivas, desde os frigoríficos, processamentos articulados com a produção em grande escala em tecnologias que seriam impossíveis há 30 anos atrás. Aves, bovinos, suínos, mercados locais também de animais selvagens e, sobretudo, de forma mais impune e totalmente desregrada, a pesca industrial. A pesca industrial, predatória, altamente predatória. Então, esse é o grande complexo industrial da carne. Segundo grande complexo que envolve uma ação integrada é o da indústria de processamento de alimentos, né? Grande parte das gripes anteriores às gripes suínas da série H1N1, das gripes aviárias da série H5N1, das doenças agrícolas, das transmissões de H1N1 para humanos e, por fim, todas as relações que nós podemos começar a rastrear entre a atual pandemia e as indústrias alimentícias são omitidas. Todas essas informações e dados, mas eles estão aí e é possível com a metodologia baseada nessa abordagem dos grandes complexos
fazer a correlação dos dados epidemiológicos com os dados da ascensão econômica desses dois grandes complexos. Então, na verdade, nós estamos falando de 3 grandes complexos. Né? Big Pharma, que é o setor industrial da saúde. E aí você tem uma divisão importante desse setor industrial da saúde que pode nos dar alguma luz. O setor industrial da saúde pública e o setor de saúde privado. Né? Isso também podemos aí elaborar algumas perguntas sobre essa divisão entre público e privado, entre o setor industrial de saúde governamental, como a Fiocruz, e a produção de vacinas, né, por laboratórios como o Butantan e da Fiocruz. Então, um pesquisador estadunidense chamado Rob Wallace, a partir já do final, no início dos anos 90, na sua tese de doutoramento, ele começou a indagar, fazer umas perguntas incômodas, justamente sobre a geopolítica das viroses que acometiam, que estavam ainda em estágio latente, e que, pelos estudos dele, como epidemiologista e também um forte faro nas ciências sociais, particularmente na sociologia e na economia política, e na antropologia também, ele detectou o fato de que não só esses quatro grandes setores estavam envolvidos nas origens ou nos aspectos concorrentes que dão origem a pandemias ou epidemias, mas também havia um quinto elemento, um quinto elemento que atende pelo nome de agronegócio. E o agronegócio absorve altas doses de conhecimento técnico e científico, portanto, trabalha naquilo que a gente chama de tecnociência, para gerar lucros que têm como suporte natural a água e os alimentos, matérias-primas e os alimentos, que são transformados através de sistemas tecnológicos complexos, como a adoção de sementes OGM, organismos geneticamente modificados, e a sua combinação com os agrotóxicos. O Rob Wallace escreveu esse livro, que foi publicado agora no Brasil, Pandemia e Agronegócio, pela editora Elefante. Sugiro a vocês gastarem uma graninha a mais e comprar esse livro, que é exemplar sobre isso. Gente, nós vamos sortear um livro do Rob Wallace, viu, na turma. Quem quiser participar do sorteio, coloque eu quero aí, coloca o nome aí no chat e nós vamos pedir depois para a monitora sortear, tá? Quem quiser participar, já coloca aí eu quero participar do sorteio do livro, porque esse livro é fundamental, ele está muito bom mesmo. Então, o Wallace, ele faz a conexão de detetive, né, de investigador, de pesquisador,
com as perguntas mais incômodas possíveis aos grandes conglomerados, aos grandes complexos industriais, sobre os surgimentos patógenos globais. Porque os patógenos, que antes eram locais, se tornam locais. Então, você tem uma explosão de gripes que vai ser uma explosão gerada justamente pela produção integrada entre o agrobusiness, o agronegócio, que fornece matérias-primas, a soja para alimentação animal, e fornece água, né, para os rebanhos. E essa matéria-prima, portanto, do agronegócio, vai transitar entre espaços continentais. De um lado, então, nós temos aí situações crônicas de fome no Brasil agora, devido justamente à erosão do conhecimento, devido à erosão das sementes, que é um aspecto grave. As sementes, sejam híbridas, sejam OGM, elas geram a erosão de conhecimento entre a base da agricultura familiar e camponesa. Associada a isso, Robbie Wallace também menciona a deflorestação, a destruição sistemática de habitats selvagens, áreas de cobertura originais, para possibilitar a revolução dos rebanhos, ou seja, a revolução industrial dos rebanhos pela pecuária, como está agora ocorrendo na Amazônia Oriental, aquela que fica nos quadrantes do Pará, Maranhão e Mato Grosso, até Roraima. Essa rearticulação que nós assistimos, portanto, do agronegócio em escala mundial, ela data de poucos anos, de poucas décadas, tem nem talvez 20 anos. Então, é um arranjo ainda politicamente muito frágil. Eles precisam para justificar suas altas taxas de lucro, de um preço político para compra de apoios no sistema político muito alto. Haja visto o preço que saiu, o impedimento do governo Dilma. Aliás, como vocês sabem, o núcleo duro do golpe de 2016 provém do agronegócio. Isso está comprovado agora pela edição de uma pesquisa de doutoramento de um antropólogo, nosso colega, que, por acaso, eu acabei de receber hoje esse livro, e que eu recomendo também vocês darem uma olhada. A formação política do agronegócio. Aqui nós temos a história nascente, a origem. De quem é o autor, professor? Só para a gente registrar aqui, depois a gente... Caio Pompeia. Ah, ok, obrigada. Aliás,
É a mesma editora do livro, do Wallace, A Elefante. Então, o Caio Pompeu fez a radiografia, nesses últimos 10 anos, do crescimento, do poderio do agronegócio no Brasil. Não era assim. Não era assim. Então, se vocês quiserem correlacionar a ideologia especista mais concretamente com a influência política de crescimento dos rebanhos, da pecuária no Brasil, está totalmente escrito, explicado, fundamentado nessa obra, que foi uma pesquisa de doutoramento no Museu Nacional, na Federal do Rio. Esse tipo, então, de correlação entre alimento e água, agrotóxicos e OGMs, patógenos globais, explosão de gripes, produção integrada, situações críticas de fome, deflorestamento, destruição do hábitat selvagem, estão todos relacionados à revolução dos rebanhos, da pecuária industrial no Brasil, que não existia como tal antes. Ela vem da fusão de dois conglomerados da indústria da carne. Uma é conhecida pelos escândalos com os quais se envolveu na passagem do governo Temer, que é a JBF, e a outra me esqueci a sigla, mas é a fusão da Sadia com a Perdigão, no Sul. E elas são, respectivamente, a primeira empresa, primeiro complexo industrial, primeira grande empresa do complexo industrial da carne no mundo, a JBF, e essa segunda, a quarta. Então, BRF. Então, se a gente quiser fazer uma radiografia realista da origem, né, do incremento das práticas de abate, de criação e abate de animais, de rebanhos, né, seja suínos, bovinos, aves. E agora se tem a notícia de que a JBF vai investir em pesca, em peixes. Portanto, agravando ainda mais esse quadro. Ou seja, uma visão um tanto quanto crítica, mas realista, quanto a isso que eu chamei no título da minha fala hoje, uma filosofia de ação pós-especista, né? Nós teremos que, justamente, enquanto movimento social, que está adquirindo, não é, uma desenvoltura e um poder de convencimento muito superior ao que tinha há 25 anos atrás. Então, o movimento de defesa dos direitos animais, obviamente, coligado com outros movimentos ambientalistas, ecologistas, indígena, quilombolas, agrário, movimento dos sem terra no Brasil, ele é predominantemente agroecológico. Não se esqueçam disso. Né? Ele tem um grande potencial de aliança com
os segmentos de classe média que defendem os direitos dos animais, com toda razão. Então, essa construção de uma aliança campo-cidade, a meu ver, é a única, com grandes desafios, mas ela é a única capaz de barrar essa insanidade monstruosa que estão construindo na época atual no Brasil e torna o país o reduto de uma plutocracia ruralista que sobrevive à custa do futuro das gerações, dos nossos filhos nascidos e por nascer. Então, eu diria que não é uma questão moralista. Apoiar o movimento de defesa de animais, ele passa a ser um capítulo importante nesse combate ao complexo industrial da carne animal. E a indústria, obviamente, para finalizar, nós temos que descobrir, não é, como movimento cultural, como movimento de base culturalista, nem diria cultural, ele tem uma base culturalista muito forte, no sentido da antropologia cultural, corresponde àquilo que na antropologia econômica se chama de determinantes culturalistas da produção econômica. Um exemplo disso, países, culturas religiosas, monoteístas, muçulmanos e judeus, proíbem a carne de porco. Proíbem. Está lá no Levítico da Bíblia há quase 2000 anos atrás, e seguiram à risca, porque rebanhos causam epidemias. Eles já sabiam há 2000 anos atrás. Então, é óbvio que tem que ter proibições culturalistas para evitar epidemias, para que a ganância a cobiça e a avareza do negociante, do produtor, do industrial, não destrua a sociedade. E aí, o melhor caminho talvez seja justamente esse, de nós nos aproximarmos de uma mudança de ênfase, também pressionando a indústria de processamento de alimentos. Por que com mais pesquisa científica e tecnológica, eles não resolvem o problema da oferta de proteína vegetal, que pode substituir o bife, o hambúrguer e a picanha, tão popular no Brasil, que pode transformar a picanha, quem sabe, num produto vegetal tão saboroso quanto e concorrer com a picanha animal. Então, uma das possibilidades é estabelecer um curto-circuito entre o complexo industrial da carne e a indústria de processamento de alimentos. E se nós conseguimos provocar esse curto-circuito e confundir os registros deles com o aumento do consumo de carnes de origem proteína vegetal,
carnes, entre aspas, né? Muitas aspas, claro, nós vamos poder também enfrentar o agronegócio, porque o grande problema, para nós brasileiros, para nós Brasil, é indubitavelmente o inimigo número 1, é o agronegócio. Não há como. Então, eu paro aqui e queria ouvir alguma reação de vocês. Professor, muito obrigada. Eu acho que toda a reflexão que você trouxe aqui hoje vai bem o que a gente vem debatendo aí já no acúmulo de debates, né, que a gente tem trazido a cada aula ao longo desse semestre. E hoje você trouxe alguns elementos assim que minha cabeça já está fervilhando assim de vontade de já anotar e já desdobramento e descrever sobre. E eu lembro quando você fala da questão da ciência não ser neutra, da tecnologia não ser neutra, né? Eu até estou relendo esse livro do Rob Wallace e tem um trecho que eu separei dele que ele até cita um outro filósofo, né? E aí ele fala que tem uma campanha bem organizada para que os cientistas, né, não importa, seja de humanidade, ciência natural, né, que a gente se transforme em especialistas, né, com aquela ideia de que temos um problema, chame os especialistas, que os especialistas vão dizer como que a gente vai solucionar isso, como que a gente vai conter esse problema, né? Então, a gente vê isso muito claro na questão da pandemia. A pandemia está aí, cadê a vacina, né? Cadê os cientistas? Vamos botar eles para trabalhar e cadê a vacina, cadê o remédio? Mas, e aí o tempo todo as universidades são chamadas a dar essas respostas, a fornecer esses especialistas, formar esses especialistas, né? Mas que o trabalho e o desafio não é simplesmente esse, né? De colocar esses especialistas a serviço de poderosos que definem o que são os problemas, muitas vezes que criam os problemas, né? Mas que o grande desafio era realmente redefinir, questionar esses próprios problemas, que é o que você conseguiu fazer hoje aqui brilhantemente, né? O que causou a crise do coronavírus? Né? A gente está aí falando do agronegócio. E eu fiz questão de trazer essa matéria que saiu no Jornal Nacional. Primeiro que eu fiquei em choque quando saiu essa matéria. Mesmo que timidamente, com muita sutileza, ele fala realmente, né, do problema da criação agropecuária, a questão do desmatamento e da sua relação direta com a pandemia atual e com as futuras pandemias, né? Exato. Então, mais do que a gente procurar solução para a crise atual, para conter a crise atual, que seria a busca da vacina, a busca de medicamento, realmente a gente ter uma preocupação também com o que causou, porque é um problema estruturante. E onde que está a estrutura? Né? Vai atrás do dinheiro. Quem é que está lucrando com essa crise? O agronegócio. E aí, eu não sei nem se é ele, mas eu não sei se foi no livro dele, depois o senhor me ajuda a lembrar. Ele fala a questão dos lucros. Eu acho que foi ele mesmo que falou. A questão de que, por exemplo, o agronegócio, ele lucra com a exploração, mas se a gente repassasse para ele o custo da incerteza, dos danos que causa, esse modelo não ia se sustentar. Porque, por exemplo, quando tem uma crise agora como o coronavírus, causado exatamente pela expansão do agronegócio, desmatamento, quem é que paga essa crise? Quem paga é a coletividade, não é o capitalismo, não é a indústria capitalista da carne. Né? Se eles tivessem que suportar esse custo do negócio, esse negócio não ia se sustentar. Então, eles ficam com todo o bônus, com todo o lucro, e quando alguma coisa dá errada, quem paga é a coletividade. Chama os estados, chama, né, as organizações, chama a universidade. Então, eu só tenho a agradecer, eu quero
Eu quero ouvir mais também os senhores comentando sobre isso e está aberto aqui para perguntas, viu, gente? Quem quiser se inscrever já pode levantar a mão. Alguém, gente, quer comentar? Quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Todo mundo quietinho, tímido hoje. Geralmente o pessoal é mais falante. Deixa eu ver quem é que levantou a mão. Ana Beatriz. Pode falar, Ana. Se quiser ligar a câmera também. Eu acho que se eu ligar a câmera, minha internet vai cair, porque Pode tá falar. caindo o tempo todo aqui. Não, mas eu só queria, assim, comentar um pouco sobre o que ele falou, né? Sobre essa questão da expansão do agronegócio e do surgimento dessas novas coisas. Do surgimento não, né? Na verdade, da aproximação entre o que tá, vamos dizer assim, no muro para lá, que é o que ainda não foi descoberto, e do para cá, que já é o que está tudo, né, assim, aberto, tudo que já foi explorado. A Ana Nira, que ela já é formada, ela tem mais propriedade para falar isso, mas na veterinária a gente aprende, é engraçado porque a gente aprende muito a sempre se preparar para coisas novas surgirem em relação à saúde pública, em relação às zoonoses, a doenças que afetam a vida humana. Então, uma coisa bem interessante, assim, interessante e triste, né? Que, assim, estava tendo uma pesquisa de quantas doenças, sei lá, micro-organismos e parasitas estavam, assim, vamos dizer, saindo da Terra depois daquele acidente de Brumadinho. Então, é o perigo, assim, que às vezes a gente não leva tão a sério, né? Por exemplo, o caso da Covid, é toda uma questão de o quanto eu estou expondo a população humana à vida selvagem, à vida que ainda não foi descoberta, àqueles animais que eu não tenho contato. Então, é até uma coisa que a gente está estudando agora, que toda grande pandemia, ela começa com essa aproximação entre o homem e o animal. Então, é uma coisa assim que a gente sempre tem que estar pensando. É uma coisa que eu até me pergunto. Descobrir as coisas, desvendar as coisas, conhecer algo novo é muito legal. É maravilhoso conhecer algo novo, você descobriu algo novo. Mas até onde isso é seguro? Entendeu? Eu sempre me pergunto isso. A gente está descobrindo várias coisas novas, várias coisas tecnológicas, mas o tanto que isso fere o meio ambiente e o quanto que isso afeta a nossa vida, economicamente, falando de saúde, falando de diversas áreas da nossa vida, tanto no social, por exemplo, vou usar de novo a questão de Brumadinho, a questão social das famílias, a questão da saúde, porque como a gente vê agora com o Covid, não é uma coisa só restrita àquela área, é uma coisa que toma uma expansão enorme. Então, por exemplo, a raiva começou com animais selvagens e aí veio para os cachorros, a gente com contato com os cachorros, isso, né, tá vindo, assim, veio para nossa, para a vida humana, entre aspas, veio não, né, a gente chegou até ela. Então, a AIDS, a Covid, várias coisas. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente leva assim, mas a natureza, ela tá ali rapidinho. Se eu tirar um pouquinho, eu não vou sentir. Mas a gente tem que pensar, igual ele falou, dessa expansão do território para essa questão da criação do gado, toda essa questão assim, quando eu faço uma fragmentação do habitat daqueles animais, o tanto de coisa que eu não tenho proximidade no meu dia a dia, como exemplo, tem a carne lá, o boi, ele está exposto àquela região, ele está em contato com animais selvagens, aí pode ter, sei lá, um contato, uma raiva, e aí tem contato com a gente, então tudo isso é uma coisa muito pensada, sabe? Então, é engraçado assim, porque a gente na faculdade da veterinária, a gente aprende que tudo tem que ser meio que voltado para a saúde humana. Entendeu? A questão, tipo, se eu tô cuidando de um pet, se eu tenho uma doença, isso vai ser bom para o humano. Controle, muita gente não sabe, mas expensão de alimentos, derivados de leites, carnes,
coisas assim, desse estilo, saúde pública. Então a gente, assim, aprende muito, principalmente agora com o Covid, que a gente tem que estar preparado sempre para as coisas piores, porque a tendência, se a gente continuar no caminho que tá é só crescer e expandir, né? Então a gente sempre tem que, não que a gente vai estar, mas a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar preparado para qualquer coisa do tipo assim acontecer. Era só isso mesmo. Eu estava aqui pensando desde o começo sobre isso, que foi até a questão de Brumadinho, que a gente deu uma estudada sobre, né? Quais os parasitas estariam surgindo com toda aquela reviração de terra, toda aquela água. Então eu estava lembrando disso e estava pensando aqui. Ana, obrigada, viu, Ana Beatriz? Você lembrou perfeito, você lembrou desse acidente, né? Que teve não foi acidente, né? Criminoso que aconteceu em Brumadinho, realmente está tendo esse problema. Professor, você quer comentar um a um ou a gente faz uma série? Tem a Ana Nira, que está escrita, e tem mais 2 perguntas aqui no chat também. Isso, deixa correr, Vanessa. Então tá bom, pode falar, Ana. A Ana, que, gente, vocês estão lembrados que na aula que a Ana apresentou, ela já tinha introduzido a gente a questão desse conceito de saúde única, né? Que, inclusive, apareceu na reportagem, no trechinho da reportagem do Jornal Nacional, eles falaram, eu acho que ali ficou faltando, no conceito ali de zoonose, só deixar claro também, não sei, no conceito que eles apresentaram, que também passa de humanos para os animais, né? E no caso do Covid, você tem uma dupla afetação aí dos direitos animais, que, por exemplo, você vê o caso dos visons que foram abatidos, né? A população inteira foi na Dinamarca? Agora eu não lembro se foi na Dinamarca ou se foram uns 3 países. 6 países reportaram e exterminaram toda a população, porque os humanos já tinham contaminado com Covid, né? E eles ficaram com medo de gerar uma nova cepa, já estavam identificando. Foi na Dinamarca, e depois Holanda, Espanha. Eu sei que foram 6 países ao todo que reportaram a OMS. Então, Ana, pode falar. Boa noite, professor Néder. Queria agradecer imensamente aí a sua palestra, muito rica. E queria também trazer, na verdade, não é uma dúvida, queria trazer assim, umas complementações a respeito da pecuária industrial, que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento ou não têm ciência, né? Então, uma das questões importantes em relação à pecuária industrial seriam também os impactos indiretos causados por ela. Para isso, pessoal, só um minutinho. Tranquilo. Meu filhote chegou chorando, gente. Então, seriam uns complementos que eu queria trazer para conhecimento, peço desculpas aí, para complemento do conhecimento do pessoal, né? Os impactos indiretos também da pecuária, que normalmente é aquele processo industrial padronizado, feito pensando justamente para produzir ali aquela proteína a baixo custo, e que isso normalmente serve para atender redes de grandes lanchonetes. Então, para a gente pensar aí também no padrão alimentar do mundo, que isso normalmente está associado aí a obesidades, diabetes, doenças crônicas, doenças cardiovasculares, e esse mercado da pecuária industrial serve principalmente para atender essas grandes redes. Além disso, queria trazer uma questão muito importante da pecuária industrial, que é a saúde do trabalhador que trabalha na pecuária industrial. Normalmente, esses trabalhadores são acometidos por problemas mentais, danos físicos pelo excesso de movimentos repetitivos que eles desenvolvem ali dentro dos abatedouros, problemas respiratórios, esses profissionais que trabalham dentro de granjas, que estão ali permanentemente em contato com os dejetos, as fezes desses animais.
Isso que eu não estou entrando nem na seara que o senhor abordou lindamente a respeito dos impactos na saúde ambiental, das zoonoses, dos maus tratos aos animais. Tem outro aspecto muito importante também que não pode ser esquecido, que é a resistência aos antibióticos causados pela pecuária industrial. Esses animais que vivem todos aglomerados, todos juntos, rotineiramente faz parte da alimentação desses animais, justamente por uma otimização da produção, né? Porque ali, se um animal fica doente, todos logo ficam doentes, né? Eles vivem aglomerados. Então, o fornecimento desses antibióticos, isso tem um efeito gravíssimo na resistência antimicrobiana, inclusive para a saúde humana. A gente está gerando aí superbactérias com a utilização desses antibióticos. E, por último, mas não menos importante, é que a pecuária industrial ela está diretamente associada à pobreza no mundo, porque como o senhor muito bem colocou aí, a questão financeira também toda envolvida, você tira a oportunidade do pequeno produtor, da agricultura familiar, e isso gera desigualdade social e a pobreza em muitos e muitos países. Era isso. Muito obrigada, professor. Ainda bem que está gravado, porque aí depois você vai, já copia, isso aí já deu a introdução do seu artigo. Lindo, lindo, parabéns. Lindo comentário. E está aqui a Letícia, que está escrita também. Pode falar, Letícia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Boa noite, professor, todo mundo. Gente, então, com o passar da palestra, eu fui pensando em várias coisas. Eu até tinha comentado com a professora, né? Uma das razões de eu ter me tornado vegana foi o fato de eu estar fazendo estudo da ecologia humana, do cerrado e tudo mais. E aí o professor foi comentando e eu fui só pensando como o cerrado é afetado nesse sistema, né? Porque a gente tem que a Amazônia tem que ter uma conservação do território de 80%, né? Do território que a pessoa possui. No cerrado, a gente tem só 20%. Então, do território do agronegócio, o cara compra um terreno gigantesco, ele vai conservar a menor parte daquele terreno, né? E o agronegócio, ele dominou o cerrado justamente porque ele não reconhece essa abundância de plantas, o potencial que a gente tem farmacológico. Não é à toa que o cerrado é um sistema biogeográfico, né? Ele leva em consideração que as pessoas que estão dentro dele, elas vivem desse cerrado, elas vivem dessas plantas, elas produzem o material a partir do buriti, por exemplo, que eles usam o buriti inteiro. E aí sofrem os animais, sofre a terra, os lençóis freáticos, porque as nossas raízes do cerrado elas são profundas justamente para reabastecer os lençóis freáticos com a água da chuva. Se você planta uma soja ou outras plantas que não têm uma raiz tão grande, não acontece, né? Essa drenagem não existe, essa água não vai para o lençol freático. A gente perde mais de 10 rios por ano só com as fezes dos animais que são jogadas dentro dos rios no Cerrado. Hoje em dia, a gente tem menos de 15% do nosso território de Cerrado, né? Que ele faz a ligação com todos os outros biomas, ele é esse elo de ligação. E o agronegócio entrou, dominou e acabou. Hoje em dia, os animais, eu não sei o que aconteceu com o Cerrado, a gente não tem mais. Porque, por exemplo, o sistema do cerrado é tão complexo que a lobeira, uma planta, ela é digerida na barriga do lobo-guará, que está em extinção, e a partir dessa digestão acontece, né, a quebra da dormência. Então, se esse animal que está em extinção, ele acaba, ele morre, ele se extingue, essa planta vai junto, porque a gente só consegue reproduzir uma pequena parcela das sementes que a gente tem no cerrado, não são todas. Então, imagina como o sistema é complexo, ele precisa da gente ali cuidando, preservando, e a gente tem os agricultores, a bancada ruralista que defende, que cada vez mais expande a quantidade de terras que você pode usar, né, no território do cerrado. Isso é muito triste, assim. Estou
falando aqui, a indignação vai vindo, né? Obrigada, Letícia. Gente, imaginar que daqui a pouco a gente tem aí a Letícia, que é pedagoga, né? Imagina uma Letícia em sala de aula difundindo todo esse conhecimento. É lindo, né? É isso aí, Olha vou que pegar poder. fogo em casa. Obrigada, querida. E aqui no chat a gente tem algumas perguntas também. Eu vou ler para o senhor, tá? Andressa, você quer que leia ou você vai abrir o microfone para perguntar? Posso abrir, professora? Isso, então faz aí. Na verdade, a minha pergunta, meio que a Ana já deu, né, uma respondida também, porque a Ana teve uma oportunidade muito grande aí de estudar já as matérias, né, após esse desastre. Foi uma coisa que eu não peguei, eu já estou no final do curso e fiquei totalmente por fora, né, do que os professores se atualizaram sobre isso. Então, a minha pergunta era sobre o impacto, né, desses desastres ambientais no aparecimento de novas zoonoses, que no sentido, assim, de pandemia, né, mais algo mais grave. Não sei se eu consegui explicar direito a minha dúvida. Tá, Joé. Obrigada, viu, Andressa? Obrigada, querida. A Júlia Paulino também colocou uma pergunta aqui, mas você quer abrir o microfone e perguntar, Júlia? Posso abrir, professora? Beleza. Primeiramente, obrigada, professor, pela excelente palestra. E eu queria saber, assim, que meu projeto de TCC eu estou começando agora. E eu estou querendo fazer sobre a institucionalização do especismo e a criação de espaço, que eu sou da geografia, né? E aí eu queria que o senhor me recomendasse algum banco de dados quantitativo, né, sobre isso, para eu poder comprovar a relação, né, do especismo com a produção do espaço acabando se tornando desordenada, né, por causa de toda essa problemática, toda essa complexidade, né, que traz essa falta de ética, né, porque o especismo é um problema social que a gente tem que enfrentar de todas as formas, e eu acho que eu estou procurando um banco de dados institucional, porque as informações de ONGs, de outras organizações, assim, são meio contestadas, né? E eu queria uma coisa mais, assim, mais firme, mais segura. Beleza. Obrigada. Já colocou seu nome lá para participar do sorteio, Júlia? O livro do Rob Wallace traz muita informação. Gente, mais alguém? Encerramos, porque aí eu quero passar então a palavra para o professor Néder, para ele fazer os comentários e a gente já encaminhando para a conclusão da aula de hoje, tá bom? Posso passar? Mais alguém? Então, professor, o senhor. Legal. Vamos lá. De trás para frente. Júlia, da geografia. Essa relação entre especismo e espaço, no sentido geográfico, produção do espaço, ela tem um trabalho magistral de uma colega nossa da geografia da USP, a Larissa, que fez a geopolítica do agrotóxico no Brasil, discriminando as subespécies de agrotóxicos, os tipos mais comercializados, as regiões, municípios e territórios afetados, populações. Portanto, eu remeto você para a pesquisa, que é um marco metodológico aí na área da geografia em relação às práticas do sistema técnico do agronegócio. Então,
nós trabalhamos muito com essa noção de sistema técnico, tá? Sistema técnico dos estudos CTS significa uma cadeia de eventos produzidos dentro de um horizonte circunscrito de relações de causa e efeito. Então, a partir do momento que o modelo do sistema técnico do plantio de OGM foi definido num acordo entre 7 grandes corporações nos Estados Unidos, na costa da Califórnia, lá em 1978, eles se reuniram com os especialistas, como disse a Vanessa, e os especialistas disseram que se vocês traçarem uma política de organismos geneticamente modificados, isso vai gerar um horizonte de eventos. E esse horizonte de eventos vai ser catastrófico para as formas de produção agrícola, para a agricultura tradicional, sobretudo nos países do hemisfério sul. E eles assumiram isso como uma estratégia. É essa estratégia que foi assumida. Então, não há impactos. Falar de impactos é algo que remete a uma natureza, talvez, indesejada, ou a natureza modificada. Impactos aí, como a Andressa estava preocupada, não são impactos, são efeitos planejados. O agronegócio tem essa determinação. Enquanto houver florestas naturais, originárias, e a ideologia especista orientando essa gente, nossos ruralistas serão sempre destruidores de florestas. Tá? Então, não existe impacto. Isso é uma linguagem que, nos estudos CTS, nós já abolimos. Nós perguntamos, o sistema técnico foi desenhado para gerar esses efeitos? Né? Legal? Então, o que a Letícia está colocando também. Só um parênteses. Larissa Bombardi. Viu, Júlia? Larissa Bombardi. Ah, legal. Tá. Você acha na internet, porque ela acabou sendo ameaçada também pelos grupos industriais de produção de água. É a que teve que sair do Brasil recentemente? Ela está para sair. Tá, foi noticiado isso, né? Tem uma coisa de 2 semanas. Foi noticiado. E o que, Letícia, eu concordo com você. Uma maneira da gente jogar essas posições da expansão da soja contra a expansão da soja e dos grãos da monocultura no Centro-Oeste é apostar num modelo que desenha um outro sistema técnico, que é o da integração agricultura-floresta, e que envolve tanto associar a pecuária quanto a produção de alimentos, mas isso equivale a reduzir os ganhos da monocultura. Então, nós temos que colocar o guiz no gato, produzindo ou gerando condições políticas para que o nosso Congresso, os políticos progressistas ou os políticos favoráveis a uma industrialização melhor situada, sem
essa base, sem estar baseada nesse extrativismo, não é, desbragado, nós temos que desenvolver, então, forças, antídotos, vacina, entre os próprios empresários no Brasil, que precisam pensar com alternativas de geração de lucro baseadas em soluções que não sejam na monocultura. Essas soluções começam a se desenhar em experimentos. Por exemplo, o da produção de sementes crioulas de cereais, principalmente o milho, com base numa abordagem do melhoramento genético participativo descentralizado, que é o tema de um livro organizado por um colega da Embrapa, professor Altair Toledo Machado, e nós organizamos esse livro justamente provando que as experiências nos últimos 10 anos de pesquisa, extensão e de melhoramento participativo nas comunidades da agricultura familiar no Centro-Oeste são viáveis e até geram uma lucratividade por hectare superior ao do cereal com agrotóxico ou OGM. Então, há empresários que estão formando associação justamente chamado Grupo de Produtores da Agricultura Orgânica, GAPO, na agricultura com produção orgânica. Esse grupo já tem quase 1.000 produtores no Centro-Oeste. Então, procura a respeito, que é uma tendência que pode ser promissora caso, por exemplo, a crise climática inviabilize os custos da produção da monocultura no Centro-Oeste, o que parece, felizmente, que vai acontecer. Tem essa questão das sementes crioulas, professor, só uma parte na sua fala, também me remete à sua fala inicial das patentes, né? Hoje em dia a gente tem as sementes, tem os grãos patenteados. Eu morro de medo disso. Daqui a pouco a gente tem que, além de pagar, a gente tem que pagar os royalties para poder comer, né, aquela comida. Sabe uma coisa que me assusta? Eu não sei se assusta vocês também. Quando a gente acaba comprando alguma fruta, né, no supermercado, e aí frutas, né, que em geral, se você fosse colher em casa, por exemplo, um limão, comprei uma bandeja de limão esses dias, e esses limão do supermercado não tinha semente. Não tinha semente esse limão. Então, assim, a bandeja inteira, se um tivesse, mas todos, assim, isso me assusta de um tanto, ou seja, eles desenvolvem o fruto sem ter a semente. Agora, imagine se no futuro a gente fica só na mão desse tipo de produção. Você vai ficar refém das empresas, dos donos das patentes dessas plantas, para você poder plantar um pé de limão na sua casa, né? Que ele não vai gerar sementes para você fazer novas mudas, vai estar sempre refém de comprar essas sementes patenteadas. E você sabe que a agrobiodiversidade das sementes geradas pelas sementes crioulas, ela está na mão justamente dos produtores familiares da agricultura tradicional, indígena, quilombola, em 5.490.000 estabelecimentos rurais no país. Nossa. Enquanto o agronegócio se resume a ser 500.000, com 71% das terras. Nossa. Então, Ana, Nira, questão realmente da produção de proteínas de baixo custo
e de baixa qualidade passou a ser a tônica da pecuária. Portanto, vocês que trabalham com a medicina veterinária vão sempre estar entre a cruz e a caldeirinha. Ou seja, no mercado de trabalho vocês terão situações altamente adversas a essa consciência. Mas a luta dos trabalhadores dos frigoríficos, da indústria, da carne, não é menor. É muito sofrida. Realmente, o índice de acidentes de trabalho com sequelas, sem sequelas, ele atinge 25 mil pessoas por ano. Acidentes com sequela, 250 mil. A força de trabalho nos frigoríficos brasileiros que propicia esse poderio à JBF são 900 mil pessoas engajadas, em situações, às vezes, de ser moradores de pequenas cidades, obrigadas a trabalhar sobre esse regime, e que a saúde ocupacional não pode fazer nada, praticamente. O Ministério Público e os sindicatos produziram, há uns 7 ou 8 anos atrás, um vídeo muito famoso que circula na rede, chamado Carne e Osso. Trabalho nos frigoríficos brasileiros, que é acusado pelos ruralistas, pelos empresários da carne, de ser uma propaganda anti-brasileira, porque prejudica seus lucros. Naturalmente, vai exigir que eles sejam menos gananciosos e que reduzam a sua taxa de lucro. Então, grande parte do problema é justamente esse. Alguém tem que colocar o guiso no gato dessa turma, dizendo: não, vocês não podem ganhar 1000%. Vocês vão passar a ganhar 500%, com as exigências ambientais, ocupacionais, de cuidados, também no processo de trabalho, porque todos os frigoríficos trabalham com linhas de montagem, né? Com tempo administrado. Parece uma máquina taylorista, fordista, né? Pessoal, de fato, não tem ciência sobre esses impactos indiretos. A universidade, você já deve ter percebido, né, que nós reunimos a maioria das informações e dos dados técnicos, científicos, para permitir ao modelo reduzir essa lucratividade de 1.000 para 500, mas politicamente, como está bem explicado e contado nesse livro que eu acabei de mencionar, Formação Política do Agronegócio, na formação política do agronegócio, eles têm como regra atuar como os poderosos do pedaço. Compram políticos, compram governadores, compram presidentes. Então, nesse caso, a relação entre produzir proteínas de baixo custo e de baixíssima qualidade vai ter que ser denunciada entre nós, consumidores urbanos, como um crime contra a saúde. Não é? Contra a saúde. Então, eu acho que é uma questão realmente importante. Muitos de nós aqui já
abandonar a carne vermelha. Eu já tenho 6 anos, estou tentando abandonar a carne de peixe, sobretudo com uma indústria pesqueira totalmente destrambelhada no mundo. É totalmente maluco o que acontece com a indústria pesqueira. Então, isso é outro exemplo de que abordagens mais integradas por temas transversalistas, como esse do direito dos animais, permite, sim, a gente fazer uma ação política inteligente, né? Para mim, a ação política inteligente é nós pensarmos como fortalecer a produção de alimentos agroecológicos e orgânicos num modelo de policulturas, com sementes crioulas, sob controle de pragas e de todo tipo de ataques com corredores agroecológicos, como a literatura e as experiências agronômicas da agricultura agroecológica têm demonstrado que se você planta ao lado do feijão, ao lado do milho, ao lado da abóbora, corredores de gergelim, as pragas vão atacar o gergelim, não atacam os alimentos principais, que têm mais proteína animal, proteína vegetal, embora a produtividade da proteína vegetal do gergelim seja fantástica, é o alimento do futuro. Pode substituir tranquilamente a soja. E o leite, né? O leite de gergelim é uma beleza. Os leites vegetais em geral, né? Então, a batalha, eu diria que está na mão de vocês, das zoonoses, dos diagnósticos de medicina veterinária, combinados com terapias orgânicas, terapias naturais, né? Terapias que possam resgatar a pesquisa, né? Da excelência das plantas como antídotos, né? Professor, nossa, eu estou encantada. Eu já tinha previsto que essa aula seria maravilhosa, mas assim, ainda conseguiu superar todas as minhas expectativas. Muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em vir aqui. Espero que a gente possa repetir essa participação aí nas próximas edições da disciplina, né? Repetindo aí essa parceria e estreitando esse diálogo. A gente só tem a agradecer. Então, gente, eu acho que ele respondeu todas as perguntas. É claro, não esgota, né, esse debate. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, ficou alguma dúvida, a gente encaminha aí depois para o professor, né? Ele responde aí na medida da disponibilidade, né? Pode disponibilizar o nosso e-mail. Ok. Qual que é o e-mail do senhor? Cadê o diálogo? Eu acho que ele só aparece para quem está inscrito na disciplina, mas você pode me passar no WhatsApp, que aí eu coloco aqui no chat ou mando no grupo da turma também. Tá bom. Eu te mando o nosso e-mail do núcleo. Pronto, e aí eu disponibilizo lá para a turma lá no chat. Então, gente, a gente vai encaminhando então para o encerramento. As questões vão estar lá no Aprender 3.
Muito obrigada, professor Néder. As questões que ainda tiverem dúvidas, eu vou disponibilizar depois, então, o e-mail do professor. E a gente fica assim. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada mesmo. Boa noite a todas. Obrigado pelo convite. O pessoal está se despedindo aqui no chat. Obrigada, excelente aula. Obrigada, turma. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, turma.